E hoje, agora, nesse momento, o Elon Musk, o fanfarrão, depois de dizer que a Starlink ia continuar transmitindo o X, aí ele voltou atrás, porque viu que perderia o sinal efetivamente. Daí tem os interesses todos envolvidos. É tanto interesse que ele distribui a antena para todo lado ainda. Eu vou trazer aqui nosso colaborador aqui, uma figura de conhecimento enciclopédico aqui, que é o Luiz Alberto Melcher. Luiz Alberto, você me surpreende todo dia com o seu conhecimento múltiplo aí, viu? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. E isso acontece pelo simples motivo de que eu já fiz de tudo na vida, né? E o meu ganha-pão, além de ter sido professor universitário por tantos anos, foi principalmente no agro, como eu tinha um ERP, um concorrente do SAP, do TOTUS e tal, que era especializado na economia agrícola, né? E por causa disso eu tinha obrigação de conhecer como funcionavam as redes e como é que a gente interligava as fazendas muito antes de termos a Starlink funcionando, né? Para você ter uma ideia, a gente chegou a fazer uma rede local, como Wi-Fi, com 160 quilômetros de enlace. 160 quilômetros. É isso, Luiz Alberto? Foi assim, ela saía da sede da fazenda, lá na fronteira do Mato Grosso com Pará, e tinha uma antena em cima do silo. Essa antena apontava para Paranatinga, que por sua vez apontava para a fazenda Cuiabana, tinha um monte ali, não pode nem chamar porque ali é muito plano, né? Mas era um pouquinho mais elevado, e dali para a Primavera do Leste, e de Primavera do Leste entrava na fibra ótica, e nós conseguíamos uma velocidade, um tempo de latência muito bom. E tinha lá, eu aprendi muito com isso. Aí eu aprendi lá e já tinha aprendido antes, porque durante os anos 90, numa crise da cana-de-açúcar, que era o nosso maior cliente, o ramo maior cliente, né? Nós simplesmente não recebíamos, né? Porque a indústria estava quebrada. Até 97, até a existência da Consecana, os canavieiros estavam absolutamente na mão das usinas e não tinham dinheiro para nada. Foi um desastre total. E naquele tempo eu saí de lá da agricultura e fui trabalhar numa empresa chamada Unimicro, que era de uma empresa metade mexicana e metade americana, e a parte americana era de uma empresa chamada Telson, que tinha uma subsidiária chamada Aeronet, que foi a inventora do Wi-Fi. Então, eu fiz todos os cursos. Essa Aeronet, mais tarde, foi vendida para a Cisco. A Cisco absorveu essa tecnologia e, mais tarde, a Cisco foi vendida para a Motorola, e a Google, quando comprou, ela comprou a parte de tecnologia e deixou com a Motorola a parte de Wi-Fi. Mas aí toda a concorrência já estava lá, entende? Mas, voltando aqui, indo ao satélite, a gente já usava satélite no Brasil nos anos 90. Eu tinha uma empresa chamada Star One, eu não sei se você se lembra disso, e ela vendia essa ligação para o satélite para o Brasil inteiro. É uma que tinha como sócio aquele paranaense, aquele empresário paranaense, não? É exatamente isso, que ele era sócio do Carlos Slim, que era aquele mexicano que era dono da Claro. Tá? E o que acontece? Qual que era o problema da Star One? Problema esse que tentou ser resolvido por um projeto da Motorola, que aliás foi que levou a Motorola à falência, né? A Motorola tradicional à falência, não a que nós conhecemos, mas a original, que era o projeto Iridium. Né? Isso. Quem comprou o projeto Iridium foi o Musk.
as antenas estavam, os satélites estavam todos lá inúteis, estavam parados. E ele comprou. Então, a Starlink nada mais é do que o remanescente remanescente ampliado do que foi o Iridium. Qual que é a vantagem? Agora, vou entrar numa parte um pouco técnica, mas bem importante. Existe na internet o que se chama de tempo de latência. Esse tempo de latência, ele depende da velocidade da luz e depende do protocolo de comunicação. Entende? Então, se você der um comando chamado PIN, PING, e apontar para um determinado site, você vai saber quanto tempo demora para o seu sinal ir e voltar até aquele site. O normal aqui dentro de São Paulo, por exemplo, é em torno de 5 milissegundos. Normal dentro de São Paulo. Pode, às vezes, vai mais, né? Por exemplo, se você estiver usando o celular, aí pode chegar a 30 milissegundos. Por quê? Porque a velocidade da luz diminui? Não. Mas é porque o número de saltos e o número de passos dentro do protocolo aumenta. Certo? Então, e isso faz com que fique lento. Vai deixando lento. E o Star One, ele fica a 3.200 quilômetros de altura, entende? Em relação à face da Terra. Agora você imagina que isso daí dá mais de 1 milissegundo só para ir. Quando chega lá no satélite, ele tem que ser processado. Aí, se você quiser, por exemplo, se comunicar com os Estados Unidos, são 3 satélites, porque, por menos que as pessoas acreditem, a Terra é redonda, né? Então, se você, através do Star One, se você desse esse comando ping para, digamos, o Google, www.google.com, para cair lá nos Estados Unidos, ele iria demorar em torno de meio segundo, ou até mais, porque dependendo da situação meteorológica, em algumas situações ele chegava até 2 segundos de tempo de latência. Essa questão do satélite geoestacionário, não? É o que eu estou explicando, é o geoestacionário. Ele é geoestacionário. Só que, como eu falei, a Terra é redonda, então não adianta ser geoestacionário, porque o sinal precisa subir, precisa descer. Tá. E ele não vai descer no mesmo lugar onde ele subiu, ele vai descer em outro lugar. Entendi. Agora, se o Brasil quiser calar a Starlink, o que ele tem que fazer? O que a Anatel tem que fazer? É uma coisa bastante exótica e interessante. Tem gente que fala em colocar balão para encobrir o sinal e tal, mas existe um processo infinitamente mais fácil, que é o processo usado pela Rússia e pela China. Eles têm os satélites acima, não abaixo, mas acima dos satélites da Starlink. E eles detectam qual é a frequência que o Starlink está emitindo e mandam em contrafase, ou seja, quando um vai, o outro vem, ou seja, ele anula o sinal. É assim que a China impede que a Starlink funcione lá. É assim que a Rússia impede que funcione lá, porque não funciona. Simplesmente não tem sinal, olha. Mas como é que está o desenvolvimento de satélites brasileiros? Nós tivemos a péssima notícia de que o Brasil desistiu do VLS, né, do veículo lançador de satélite. Em parte, isso é provocado pelo fato de nós termos dado de presente Alcântara para os Estados Unidos, que você estava falando agora há pouco de soberania e de defesa nacional. Essa foi talvez a maior estupidez pela qual nós passamos nos últimos tempos, né? Porque nós entregamos o melhor lugar do mundo para lançar satélite, porque está a 1,5 grau do Equador, 1,5 grau do Equador, à beira-mar, tem tudo para dar certo, o clima é muito bom,
ele não é Amazônia, ou seja, ele não está sujeito às intempéries como está a estação lançadora da Guiana Francesa, né? Lá, entende? Então, era muito melhor. E, consequentemente, isso daí é um tremendo atraso na produção de satélites que nós temos, porque depois a gente, mesmo que faça o satélite, nós vamos ter que contratar o Ariane ou contratar um outro veículo para poder lançar esse satélite no espaço, né? Entende? Então, nós tivemos um atraso a partir de 2016, atraso esse que se agravou muito a partir de 2019. Deixa eu só contar um pouquinho, trazer um pouco de informações que nós já publicamos aí sobre o acordo que seria feito com os franceses em torno do FX, aquela licitação de caças lá que a Dassault se candidatou também. E a Dassault, a França, com o Rafale, e a França propunha ali uma parceria nessa parte de satélite, sendo que ela tem uma tecnologia avançada também. Na época, havia um baita lobby da aeronáutica, aquele almirante, aquele brigadeiro com nome japonês lá, que era apaixonado pelos Estados Unidos, que queria os jatos americanos. Quando veio a escuta em cima da Dilma desistiu, e ele conseguiu impor o jato sueco aí, do Gripen, que tem equipamento norte-americano. Ou seja, a hora que quiser veto dos Estados Unidos, você segura, e com isso matou a chance do acordo aí de satélites com a França também. Não resta dúvidas. Eu tenho um detalhe aí que é muito importante. Um dos motivos para nós termos escolhido a Saab era justamente o fato da Suécia não pertencer à OTAN. A partir do momento que ela passou a pertencer à OTAN, é como se nós tivéssemos comprado o jato americano, porque aí o veto é direto. Você diz, olha, se os americanos quiserem, eles simplesmente falam assim, olha, a Saab não vai entregar o jato e acabou. Entende? Então, para nós foi eu diria assim, não um tiro no coração, mas pelo menos um tiro no joelho, a entrada da Suécia para a OTAN. Que loucura. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas é terrível. E como é que você vê as alternativas aí a Starlink? Seria usar o equivalente a Star One, pelo menos durante o período, enquanto não se contrata outro tipo de sistema de satélite de órbita baixa, né? Que a órbita dos satélites da Starlink é de 70 quilômetros só. É uma órbita bastante baixa, justamente para fazer baixar o tempo de latência. E é por isso que você consegue conversar através do Starlink, coisa que você não conseguia através da Star One, por causa do tempo de latência, né? Agora, tem uma coisa que tem que ficar muito clara. De fato, o Musk ele desligou o sinal, entende? Ele não atrapalhou o trajeto dos drones que iam atacar os navios russos que estavam na Crimeia. Não foi isso. O que aconteceu foi que eles não detonaram. Então precisa ficar muito claro isso. Ele não simplesmente não fez cair, não fez nada. Ele simplesmente impediu que detonasse. Isso daqui, por quê? Porque o sistema de satélite não funciona para automação, justamente por causa do tempo de latência. A garantia que a Starlink dá é de 250 milissegundos. Se você for, por exemplo, guiar um automóvel 250 milissegundos a 100 km por hora, são 7 metros. O carro está 7 metros além do que você imagina que ele esteja. Isso sem contar o próprio tempo de processamento, compreende? Então, a gente precisa ficar muito claro a parte técnica. Ele não serve para automação. Serve para guiar trator na lavoura? Serve perfeitamente. Mas ele não serve porque lá não tem trânsito, porque lá ele anda em linha reta, ele já vai fazer a curva sozinho no fim da lavoura e voltar.
entende? Mas se te colocar numa situação de estresse, como é, por exemplo, o trânsito de São Paulo, aí esquece, meu amigo, que o satélite não serve para isso, não. Deixa eu pedir para o Ícaro... Tá? Deixa eu pedir para o Ícaro trazer as questões aqui, que a Mariana acabou a luz lá em Poços. Boa noite, meu chefe. Boa noite, como é que está você? Tudo bem? Tudo certo. Bom, tem um comentário aqui do Arthur Vinícius, ó. Luiz Alberto, como substituir a Starlink das frotas do Exército sem causar danos? Precisamos conversar com os russos ou nossas universidades têm a capacidade de suprir em pouquíssimo tempo? Olha, em pouquíssimo tempo, depende do que você chama em pouquíssimo tempo, mas em 2 anos nós temos capacidade para suprir, certo? E nesse período a gente tem que voltar a usar o que a gente já usou, que era o equivalente a Star One, porque também não é verdade que o Exército nunca não tinha satélite antes e passou a ter a partir do Starlink. Não, ele tinha. Ele já usava o Star One. Qual que é a dificuldade do Star One em relação ao Exército? É que o equipamento não é móvel. Como você está muito longe do satélite, o satélite está a 3.200 km de altitude, você precisa de uma antena parabólica que tem um faixa muito estreito e ele tem que estar apontado para o satélite. E isso faz com que, né, a comunicação móvel fique extremamente prejudicada, a não ser que você tenha bases satelitais e essas bases satelitais elas se comuniquem por outros sistemas de rádio terrestre com o equipamento do Exército, né? Vamos lá, então. Bom, o Fred mandou aqui, ó, a Telebrás opera um satélite geoestacionário SGDC. Há uma semana, o governo anunciou investimentos na Telebrás para expandir os serviços de internet via satélite. Mas ele é de órbita alta, tá? Porque você não tem satélite geoestacionário de órbita baixa, isso é impossível, porque senão ele cairia, concorda? Um satélite, a Terra anda a 28 mil quilômetros por hora. A 28 mil quilômetros, minto, 2.300 quilômetros por hora. Se o satélite está lá em cima, ele precisa estar no mínimo a 28 mil quilômetros por hora para não cair. Entende? Então, os satélites do Elon Musk, eles andam por cima da Terra como se a Terra fosse um novelo de lã. Sabe? Porque eles têm que... Obviamente, você não pode ter um satélite lá perto do polo, porque lá ele andaria numa velocidade tão pequena que ele fatalmente cairia. Então, ele tem que andar ora num sentido, ora no outro, compreende? Exatamente como um novelo de lã. É igualzinho a trajetória dele. E são 20.120 satélites para poder cobrir a Terra inteira. Bom, o Edson Marco mandou: motores do Gripen são feitos sob licença da GE. Temos que ter tecnologia própria. E temos mesmo. Inclusive, existe nós temos fabricação de turbina jato aqui no Brasil, mas não temos fabricação de turbofan. Nós temos a turbina jato, inclusive, de boa qualidade, que é usada pela Vibras e agora pela empresa que acabou de ganhar a nova licitação no lugar da Vibras, né? Agora me fugiu o nome. Mas nós temos produção e existe investimento nisso. Bom, a Kátia Neves perguntou como retomar Alcântara e como expulsar os Estados Unidos de lá. Não é expulsar, não, é no máximo para fazer. Não é bem assim. A gente vai ter que retomar Alcântara. Eu não sei exatamente, não tenho de cabeça por quanto tempo é essa parceria espúria, né? Mas nós precisamos retomar, sim, até por vários motivos, porque a partir de Alcântara, em caso de conflito, eles podem instalar lançador de míssil lá que atinge a América do Sul inteira, coisa que sem Alcântara eles não conseguiriam, certo? Então, existe uma questão geopolítica muito importante ao redor de Alcântara, mas eu acho que não pode ser na porrada, não. Você vai precisar de muita diplomacia
E talvez, no meu entender, hoje que nós estamos dando uma demonstração de soberania com essa história do X, que é uma verdadeira aula de soberania que nós estamos dando, que através da nossa justiça, não através das nossas forças armadas ou através do nosso legislativo, mas a justiça que tá dando essa aula, e muito provavelmente a partir disso nós tenhamos mais força para negociar a saída deles de lá. Bom, o José Raimundo perguntou, e a reativação da Ingesa para não depender de blindado israelense está na pauta? Não, porque nós temos a Grale já está plenamente equipada para tomar o lugar da Ingesa. Só para vocês saberem, isso é um caso até familiar, tá? A Ingesa comprou a Fábrica Nacional de Vagões, que era da minha família, da família Barcelos, né? E comprou justamente para fazer esteira para o Osório. E foi o Osório que quebrou a Ingesa. Então, nós não devemos cair na mesma esparrela e voltar a tentar fazer tanque de guerra de esteira. É muito melhor você partir para veículos leves, que a Gralha é plenamente capaz de fazer, certo? E usar outros tipos de armamento, principalmente como foguetes, drones e coisas muito mais modernas do que um tanque. O Sávio pediu aqui para a gente tirar um corte da fala do meu share aqui. E a Márcia Silva mandou aqui, sensacionais as explicações. Bom, eu fico feliz porque tenha gostado. Meu chefe, só tira uma dúvida minha. Você perdeu a vista com que idade? 14. 14? Com 14. Antes de ter equipamentos de informática para leitura digital e tudo, de onde você acumulou todo esse conhecimento? Olha, muito da minha família, né? Porque meu pai era engenheiro, minha mãe era professora, e eu tenho 6 irmãos, e todos ajudaram muito. Então, eu nasci com um tremendo rato de biblioteca, sabe? Claro que eu não tinha o Braille para me ajudar, mas meus colegas de colégio e colegas de faculdade, até o meu mestrado, me ajudaram demais e são meus amigos até hoje. Isso é uma coisa interessante, porque não tem nada a ver com o assunto, mas eu gostaria de contar isso. Que foi o seguinte, quando o Milton Ribeiro disse que uma criança cega atrapalhava a sala de aula, ele sendo ministro da Educação e reitor do Mackenzie, aquilo foi de lascar. Eu me senti muito mal quando ele falou aquilo, porque foi total demonstração de ignorância. Total. O que os jesuítas faziam? Porque eu estudei com jesuítas. Eles nomeavam os alunos piores, ou aqueles que tinham um pior aproveitamento, como meus assessores. Então, começava a existir uma troca era o meu conhecimento e o deles. Era uma troca, uma verdadeira troca. Era um ganha-ganha, né? E isso daqui poderia servir como regra em muitos casos em que você tem dificuldade para inclusão no ensino, né? É isso. Deixa eu pegar uma última questão aqui do Sparta Futebol Clube. E a empresa agora responsável que ganhou da Fábia é Macgi, de um francês. E, pelo amor de Deus, não falem do Gripe, não. O brasileiro pagou 1,5 milhão por unidade pela transferência de tecnologia. O Gripen é muito bom avião, hein? Não nos enganemos, é uma belíssima máquina, hein? Tá, belíssima máquina. Meu chefe, obrigado por sua participação aqui mais uma vez. É um prazer, sempre que precisar, chama. Se eu puder ajudar, é claro. Só não vai me perguntar muita coisa a respeito de moda. É isso aí, João. Grande abraço aí. Tá, muito obrigado. Um abraço a vocês também. Você é uma grande figura. Tem conhecimento em tudo quanto é área, é impressionante.